A Câmara Municipal de Aracaju realizou audiência pública com o tema Diretrizes para o atendimento das pessoas com doenças raras na rede de atenção à saúde, diagnósticos e tratamento. A reunião pública, que foi de autoria do vereador e presidente da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, doenças raras e acessibilidade, Sargento Byron, também contou com a participação dos vereadores Isaac Silveira, Sheila Galba, além de especialistas e representantes do movimento em defesa dos direitos das pessoas com doenças raras. Para a coordenadora do Conselho Federal de Medicina, é importante a educação para se ter um diagnóstico claro das doenças raras. Quando a gente fala de doença rara, a gente não pode apenas e tão somente nos atermos ao diagnóstico. O diagnóstico é muito difícil, tem pacientes que levam mais de 5 a 6 anos para fazer o diagnóstico de uma doença rara. E isso passa pela educação. Os médicos não estão habilitados a fazer o diagnóstico de doença rara. A estruturação nas unidades básicas de saúde, depois nos atendimentos secundários, nos atendimentos especializados, também é contemplada nessa portaria, a portaria 199. Então, desde o diagnóstico, o tratamento e principalmente o acompanhamento e as medidas de reabilitação dessas pessoas, dessas crianças, fazem toda a diferença na vida daquela família. Então, a gente precisa realmente que tenha um serviço estruturado para diagnóstico, para tratamento e principalmente para reabilitação. A médica geneticista, a doutora Helena Pimentel, reforça a importância dos profissionais da área de saúde terem um conhecimento da genética. O atendimento principal de doenças raras é de genética. Então, eu fui da época que genética era obrigatória na UFBA. E aí eu já entrei, já virei estagiária, então, na verdade, atendo genética há mais de 35 anos. Porque eu já sabia que queria fazer genética. Agora, hoje, genética, na maioria das faculdades, é optativa ou transpassa por algumas matérias. Só que, assim, o colega, ele tem a impressão que genética, não quero saber de genética, não vou ter nenhum paciente de genética. Engano enorme. Inúmeras são os sintomas. Então, o paciente de genética, ele pode cair no ortopedista, ele pode cair no imunologista, ele pode cair no pediatra, no neuro, é muito frequente, no endócrino. Então, as pessoas precisam conhecer para não ampliar e piorar, né, essa busca dos pacientes. O diagnóstico para a descoberta de uma doença rara não é fácil. É o que afirma Fátima Azevedo, professora da Universidade Federal do Ceará. O caminho até o diagnóstico é dificílimo, gente. Tem pacientes que você atende 1 ano, 2, e que no segundo ano você já consegue fazer o diagnóstico. Por quê? Porque aquele paciente passou a apresentar sinais e sintomas que antes não apresentava e que você precisava daqueles sinais e sintomas para fechar o diagnóstico. Mas tem também situações rapidíssimas, como a doutora Helena falou, a síndrome de Mébius, a acondroplasia, a Turner, que você olha e já dá o diagnóstico. Muitas vezes, em algumas síndromes, a gente faz o exame laboratorial para confirmação, para publicação, para a comunidade científica e tudo. O custo é alto, né, desse diagnóstico e tratamento. Existem cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, né, com doenças raras, e a maioria, infelizmente, está em países em desenvolvimento, que são os países como o nosso Brasil. Sargento Byron enfatiza que um dos seus papéis enquanto parlamentar é participar de construções de políticas públicas para a cidade. Nesse momento eu estou parlamentar e nesse momento eu me disponibilizei desde o ano passado a ser um colaborador junto ao Legislativo Municipal e participar de construções políticas no sentido da melhoria das políticas públicas que cabem ao município de Aracaju e que cabem ao Parlamento Municipal.